Fala galera, estamos ao vivo para mais uma live. Hoje, domingo, a gente vai falar sobre análise de exercício, especificamente sobre flexão, sobre apoio de braço, né? A flexão de braço. Se você está vendo esse vídeo aqui agora, está aqui ao vivo comigo no Instagram, ou para você que está vendo esse vídeo depois, está vendo numa gravação lá no YouTube, independente do dia e do horário, seja muito bem-vinda aqui, tá bom? Eu coloquei em votação nos stories hoje, né, especificamente nesse domingo, e se você está vendo depois, você vai saber isso depois. E eu estava preparado, já estava consciente e já estava me preparando psicologicamente para a gente falar do burpee, mas a flexão de braço acabou ganhando. E eu recebo às vezes muitas dúvidas sobre a execução da flexão de braço. Acredito essa vitória, né, a vitória entre aspas na enquete, a flexão de braço, justamente por causa dessa dúvida, né, o apoio. E eu falei nos stories aqui antes de entrar ao vivo e já vou começar a explicar aqui agora, antes da gente entrar especificamente no exercício, que a flexão de braço ela pode ser sim um instrumento poderoso para você que quer perder barriga, tão poderoso quanto o próprio abdominal. Sabe por quê? Porque a flexão de braço é um exercício extremamente poderoso, não só para os braços, mas para principalmente três grupos musculares. A gente envolve três grandes grupos musculares, que é o peitoral, os ombros e o tríceps, né? O músculo do tchauzinho aqui. Então é um exercício que envolve, e também sem contar que a gente envolve também o próprio abdômen, o próprio tronco para fazer a estabilização do movimento. Então é um exercício que envolve muitos grupos musculares, isso acaba gastando muita energia e pode ajudar muito na sua perda de barriga. Por isso que ele é muito importante que esteja no seu treino. E principalmente independente de onde você treina, né, seja em casa ou na academia, você consegue fazer esse exercício com toda a tranquilidade, porque envolve apenas o peso corporal, basta você conseguir ajustar as posições e tudo aqui que eu vou falar agora, beleza? Meninos, eu vou ficar um pouquinho afastado da câmera, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui que depois eu tento aproximar aqui pra gente ir responder, beleza? Seguinte, a gente vai começar, eu vou começar o passo a passo, ficar mais fácil para a gente começar a explicar. Deixa eu tirar aqui a cadeira, colocar no cantinho, deixa eu tirar para pegar bem. Vou pegar o tapete, deixa eu botar, na verdade se pegar o tapete que já vai dar para começar a fazer. Então, para quem não sabe, a flexão de braços, né, ou o apoio, ele é aquele exercício aqui a gente apoia, faz o movimento, né, em direção ao solo, tá? Simplesinho. Só para quem não sabe do que eu estou falando, para não ficar muito perdido. Primeira grande diferença que a gente tem que enfatizar aqui e entender. A flexão, o apoio de braço, geralmente para homem, que a gente vê, né, os meninos fazendo por aí na academia, seja treinando em casa, em vídeo na internet, em treino na internet, o apoio tradicional que a gente vê lá no quartel, né, que é com a ponta do pé e aí faz o movimento, desce e sobe. Então eu estou com a ponta do pé lá atrás, tá? Qual que é a primeira grande diferença do apoio que a gente considera o masculino, né, ou com o apoio na ponta do pé, para o apoio feminino, que a gente tem os joelhos aqui apoiados e a gente faz o movimento, ele fica muito mais fácil. Então imagina só, eu acabei de mostrar para vocês apoiado na ponta do pé e agora eu estou apoiado no joelho. Isso nos dá uma diferença de apoio entre as mãos. Então eu estou com a mão apoiada, a ponta do pé. Ó, a distância da minha ponta do pé, que nem aparece ali na câmera, para minhas mãos é bem grande. Então isso acaba causando um peso muito maior do que se eu apoiar os meus joelhos aqui no solo e fazer o movimento. Então a distância do apoio
entre a ponta do pé e as mãos e a distância do apoio do joelho para as mãos, existe uma diferença muito grande e aí que acaba facilitando muito o movimento. Então, se a gente apoia a ponta do pé e apoia a mão no chão, a gente vai ter um distanciamento. Deixa eu ver para não apagar a câmera. A gente vai ter um distanciamento muito grande, o que vai dificultar muito o exercício. Quando eu passo o meu apoio para os joelhos, acaba facilitando muito o meu movimento, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, por isso que esse apoio com os joelhos no solo, em relação às mãos, ele acaba sendo muito mais fácil do que o apoio com as pontas dos pés em relação às mãos, tá bom? Então, provavelmente você, menina que está começando ou que já faz esse exercício, a chance de você fazer com a ponta do pé direto com as mãos no chão e fazer o movimento é bem pequena, é muito mais difícil. E eu recomendo você começar a fazer, ou se você já faz, usando os seus joelhos, né, no apoio, que acaba facilitando bastante, tá bom? Vamos lá para... Eu vou deixar essa para o final, que ela é uma dúvida muito comum, no final eu falo. A segunda posição, a segunda dúvida que a gente já vai esclarecer aqui é a posição das mãos, tá bom? O ideal é que você consiga ver, eu vou ficar em diagonal aqui, acaba ficando mais fácil. Se você tiver um espelho ou conseguir filmar o movimento para depois assistir, vai ficar muito mais fácil você tirar essa dúvida, que é o afastamento das mãos, né? O afastamento das mãos ideal é que você consiga fazer esse apoio, então você afasta ali e faz o movimento, consiga fazer o apoio da maneira que o seu cotovelo ele forme um ângulo de 90 graus na hora que você faz a descida. Porque se você ficar muito aberto, ele vai ficar um pouco prejudicado, você não vai conseguir fazer essa formação desse ângulo e você vai ter uma desproporção de atividade entre os seus peitos, aqui o seu ombro e o seu braço. Então, provavelmente, os seus peitos, né, o ombro, vão fazer muito mais força do que o braço propriamente dito, se você afastar muito essas mãos. Então, o ideal é que você consiga ver essa formação desse ângulo, né, você não afaste muito as mãos, mas também não feche muito, para que você consiga uma boa atividade dos ombros e do próprio braço na hora que você vai fazer a distância das mãos para que esse movimento aconteça, tá bom? Eu estou até suando aqui, então tem que tomar cuidado com a abertura das mãos, beleza? Um segundo grande detalhe que surge ou que é muito comum a gente ver as meninas fazendo de maneira equivocada. Quando a gente está falando de apoio, né, da flexão de braço, a gente está falando de algumas articulações aí envolvidas nesse movimento. A gente está falando principalmente dos ombros, da escápula e também do cotovelo. Então, essas três articulações participam diretamente do movimento. Só que o que causa, às vezes, muita confusão e você pode ter problema no movimento é o que você vai fazer, a maneira que você vai executar com as suas escápulas versus o ombro. E isso, a longo prazo, pode te gerar um problema. Então, por exemplo, vou te mostrar aqui. Repara no que a gente chama, aqui atrás das minhas costas, que é o que a gente chama tecnicamente de cintura escapular, que nada mais é do que as escápulas aqui atrás do ombro, né? Tem muita menina que às vezes acaba fazendo movimento e não se dá conta, né? Faz de qualquer jeito, às vezes não sabe mesmo, acaba errando. Que é o seguinte, entra ali para fazer o movimento, aí começa a executar ali, faz força e ó, o ombro solto, joga lá em cima, volta, joga lá em cima, volta, joga lá em cima, volta, joga lá em cima e volta. Então, no final, quando empurra, faz esse movimento de
jogar todo o ombro para frente. Todo o ombro para frente. Então repara só aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, ó, jogo o ombro para frente, eu vou travar esse ombro. Então, ó, eu vou empurrar o chão com o meu ombro travado. Vou empurrar, ombro travado. Então, olha só. Eu dou como se fosse um grampo aqui, ó, uma prendida aqui nas minhas costas, ó. Prendi, desço o peito e empurrei. Meu ombro tá preso. Desci, empurrei, o ombro tá preso. Desci, empurrei, tá preso. Desci, empurrei, tá preso. Então, quando a gente faz esse movimento, é interessante que quando você empurra o chão, o seu ombro, a sua escápula, ela fique presa, fique numa posição que a gente chama de neutra, para que você faça força aonde precisa ser feito, que é mais no peitoral e na região do ombro. Se você fizer esse movimento da escápula, você vai estar criando uma compensação, vai estar distribuindo força aonde não precisa, e a longo prazo você pode ter problema de compensação muscular, pode não estar exigindo força do peito onde deveria ser, do ombro onde deveria ser, e você pode sentir algum incômodo na própria articulação do ombro. Então, quando for fazer, ó, postura, aquela travadinha no ombro, e aí empurra sem precisar soltar e ir lá para frente. Empurra sem precisar soltar e ir lá para frente. Tá bom? Então, caramba, né? Então toma sempre cuidado com isso aí, tá? Mais uma vez, para fixar aí e não ter mais dúvida. Desceu, travadinho, empurrou, que é diferente de empurrar de qualquer jeito, ó. Travou, desceu, empurrou, sem mexer. Empurrou, sem mexer. Beleza? Então, ó, não sei se travou aí o que aconteceu, tá? Mas acho que tá travando aí, o Instagram tá de sacanagem. Beleza. A gente já posicionou os joelhos, já posicionou o afastamento das mãos e também falamos da escápula. Agora a gente vai falar da posição do cotovelo em relação ao tronco. Mas que merda, né? Agora foi. A posição, aqui eu vou ficar de frente para ficar mais fácil também. A posição do cotovelo em relação ao tronco, tá bom? Olha só. O ombro, que é a principal articulação que faz esse movimento de empurrar aqui da flexão, ele é uma articulação muito móvel, né? A gente consegue fazer muito movimento com o nosso ombro, levantar, baixar, para cima e para baixo. Como ele é muito móvel, ele também acaba, entre aspas, pagando caro. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter problema com essa articulação, porque proporcionalmente, assim como ela é muito móvel, a chance dela dar um problema também é grande. Então, tem um benefício de ser bem móvel, mas também a gente pode ter um problema que é essa mobilidade. Se a gente não tomar cuidado, não souber regular e dosar o movimento que a gente está fazendo, a gente pode pagar caro e acabar tendo problema. Então, nesse caso da flexão, a gente tem que tomar cuidado na abertura que a gente dá na hora de posicionar aí o braço quando a gente vai fazer o movimento, tá? O ideal, pensando aqui, ó, no tronco, então aqui seria um ponto zero, aqui a gente teria 90 graus. Então a gente ficar mais ou menos no meio, não tão encostado, não tão aberto para que fique instável e a gente não consiga movimentar. Então uma abertura mais ou menos média, em 45 graus, é a ideal para você conseguir fazer aí o seu movimento de flexão. Então, ó, vamos ficar aqui de frente primeiro. Então a gente tem uma abertura mais ou menos média entre o tronco e o próprio ombro, tá? Porque como eu falei, se a gente abrir muito, essa articulação vai ficar muito aberta, muito abduzida, que a gente chama, e aí você pode começar a correr risco. Não vai ficar um movimento muito legal.
E se a gente deixar ela muito fechadinha, quase encostando ou quase raspando no tronco, a gente não vai ter tanta atividade assim do peitoral, que é o principal músculo que faz esse movimento, tá? Então, uma abertura média, mais ou menos aqui, ó, que estou em 90, que estou 0. Então, mais ou menos aqui no meio, a gente consegue ter uma movimentação bem bacana, beleza? Mais um detalhe aqui, bem importante e bem interessante, tá? Eu tenho até um vídeo bem curtinho falando sobre isso, especificamente sobre esse ponto eu vou reforçar aqui. Muitas meninas, quando vão fazer esse movimento, acabam sentindo um incômodo no punho, né? Porque se a gente for fazer o movimento direto, como ele é no solo, geralmente a gente vai usar a mão espalmada, então vai colocar aqui, né? Direto no chão, espalmado, com uma flexão aqui do punho, e pode sentir um incômodo na hora de fazer. Por quê? Porque o punho está flexionado, está fazendo uma carga ali, está colocando todo o peso do tronco naquela posição, né? Desse jeito está empurrando ali para baixo e aí o punho pode começar a incomodar. Duas opções para a gente resolver esse problema e você não ter mais esse incômodo, tá? Se você treina em casa, você pode pegar 2 paninhos, 2 toalhas, alguma coisa assim, pode colocar no chão e fazer isso aqui, ó. Fechar a sua mão, punho cerrado e fazer um movimento direto aqui no solo, empurrando, sem problema algum, tá? Não tem problema em mudar essa posição. Vai até te facilitar porque você vai estar com um punho que a gente chama em neutro, tá? E aí toda a sobrecarga que a gente tem, o peso que a gente está carregando, tudo que a gente está colocando com o punho em neutro, a articulação vai ficar tranquila e você não vai sofrer com esse problema. Se você vai para uma academia, se você treina, né, numa academia, você pode usar os próprios halteres, os pezinhos. Então, se lá na sua academia, a recomendação é a seguinte: você não pode pegar um halter que é de muito peso, porque às vezes nas academias tem aqueles halteres que são redondos, né? E você vai colocar, não consegue apoiar, enfim, não consegue colocar no chão. O bom é aquele halter que ele é, eu acho que é hexagonal, eu acho que são 6 lados ou 8 lados, enfim. Mas o halter que ele fica fixo no chão. Então você pode pegar aquele par de halter, colocar ali no apoio, segurar, né, colocar ele no chão e aí você faz o movimento sem sofrer, caramba, sem sofrer nada com o seu punho, né? Vai ficar 0 bala e não vai ter esse problema da flexão, esse problema do incômodo. Então, essa dica é muito importante para você ficar com o punho 100%, beleza? E agora, o último detalhe, não menos importante, né, porque é o último, que é em relação ao próprio peso, né, a própria sobrecarga. Olha só, muitas das meninas reclamam assim: João, mas eu já recebi bastante vezes essa pergunta: João, mas eu não consigo fazer porque é muito pesado, mesmo com apoio no joelho é muito difícil, não consigo e tal. Então eu vou dar 2 pontos aqui, 2 dicas muito importantes para que você consiga executar esse movimento sem nenhum problema, tá bom? Sem problema algum. 2 coisas que são muito importantes. A primeira, como eu falei no começo, dependendo de onde você faz o apoio, o exercício ele pode ficar mais difícil, pode ficar mais fácil, né? Se a gente pegar, por exemplo, o apoio masculino, que os pés é que são o ponto principal, onde você vai ficar na ponta do pé até as mãos ali apoiadas fazendo, vai ficar muito mais difícil. Se a gente colocar no joelho, fica muito mais fácil, geralmente as meninas conseguem fazer. Se ainda ficar muito difícil para você fazer essa execução dessa maneira, você pode fazer isso. Mas que merda, né?
você pode fazer o seguinte. Primeira coisa aqui, aonde você vai colocar a mão é muito importante, tá? Porque ó, o meu joelho está fixo aqui. Meu joelho está fixo, tá? Não vou mexer. Se eu colocar minha mão muito longe do joelho, o movimento é uma coisa, ele vai ficar muito mais difícil. Porque a distância das minhas mãos para os meus joelhos é grande. Isso acaba dificultando muito. Isso acaba dificultando muito o movimento. Se a gente colocar muito longe, vai ficar muito difícil mesmo. Porque a distância dos joelhos para a mão, ela é muito difícil. Só que agora você pode fazer o seguinte, para ficar muito mais fácil, mesmo que você seja iniciante e não tenha tanta força, você pode usar as mãos mais perto do joelho, vai facilitar muito a sua execução, muito mesmo, tá? Porque essa distância, a distância entre os joelhos e a sua mão a distância é a carga que você vai levantar. Então, quanto mais próximo as suas mãos ficarem dos joelhos, vai facilitar muito a execução do movimento. Então, faça esse teste. Se você tem dificuldade de fazer esse exercício, de fazer o apoio no solo, você tem que colocar as suas mãos o mais próximo, o mais perto possível do apoio dos seus joelhos. Então, coloca a mão bem pertinho do joelho, faz o movimento, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Se isso for um problema ainda, e você sentir dificuldade, né, para fazer isso, eu te recomendo, além de colocar as suas mãos próximas do joelho, você diminuir, você fazer uma amplitude de movimento muito mais curta. Então, se ainda as mãos próximas do joelho é difícil, você pode reduzir a amplitude e fazer um movimento mais curto sem problema algum. Porque, independente do exercício que você faça, caralho, isso aqui, né, cara? Independente do exercício que você faça, a amplitude, né, o quanto você percorre, é uma variável, é uma coisa que você pode controlar para dificultar ou não esse movimento, esse exercício. Então, colocou a mão pertinho, ainda é difícil, você pode fazer um movimento mais curto, sem problema algum, que com o passar do tempo, com a própria com a própria evolução, você vai fazendo cada dia devagarinho, você vai conseguindo aumentar a sua força, consequentemente aumentar a amplitude, ou seja, descer mais, colocar mais o peito próximo do chão, e aos pouquinhos você vai colocar a sua mão, por exemplo, mais à frente e vai aumentando aos poucos a dificuldade do próprio exercício, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a cadeira, porque o Instagram tá meio zoado esse negócio, eu acho que é conexão, sei lá. Porque a própria execução, a próprio fazer o exercício vai fazer com que você ganhe força, você vai aumentando sua força e aí você vai conseguindo dificultar esse exercício com o passar do tempo, tá bom? Então, vamos repassar tudo aqui que eu falei, de novo, tá? Desde o começo. A diferença do apoio masculino para o feminino é que você consegue ter uma mudança no ponto de apoio. Então, se você apoia os joelhos no chão, isso acaba facilitando muito a execução do movimento, porque o joelho fica muito mais perto da mão e isso favorece o próprio movimento. Em relação à abertura das mãos, dos braços, a distância, lembra de sempre formar aquele ângulo de 90 graus ali do antebraço, aqui, com o cotovelo, né? Cuida para não ficar muito aberto, nem tão muito fechado. O segundo é a posição dos braços em relação ao tronco. Também, se ficar muito aberto, lembra que eu falei, a articulação ela é muito móvel,
se você abrir muito, fizer muita força, você pode sentir algum desconforto. Se fechar muito, você não vai ter tanta atividade, tanta utilização do próprio peitoral. Então, se você conseguir manter aqui no ângulo de 45, né, pensando que assim é 90 e assim a gente está em 0, então mais ou menos na metade, tá ótimo, tá? Se você for fazer, sente desconforto no punho na hora de executar, você pode fazer com as mãos cerradas, as mãos fechadas, fazer a força, fazer o apoio, e isso vai te aliviar bastante. Se você vai numa academia, você pode usar um par de halter, né? Pode colocar eles no chão, fechar a mão aqui e fazer o movimento, né? Fazer a força da mesma maneira. E ainda, se você tem dificuldade para executar o movimento, acha que ele é muito difícil, muito ruim, as mãos próximas do joelho, então mais perto do joelho, aquele movimento mais curtinho, vão te ajudar a começar. Eu recebo muito essa dúvida: mas eu não consigo, João, muito difícil, muito peso. Se você colocar suas mãos pertinhos do joelho, fazer o movimento, certeza que para começar você consegue sim. E se isso ainda for um problema, você, não consigo, tá? Minha mão está bem perto do joelho, isso ainda é um problema, você pode reduzir a amplitude, né? Que é o quanto você consegue descer, quanto você consegue colocar o seu peito próximo do chão, né? Consegue baixar ali para fazer. Se não consegue muito, se está muito pesado, se você fizer um movimento bem curtinho, com o passar do tempo, for fazendo, for insistindo, a sua força vai aumentar, você vai conseguir fazer um movimento mais próximo do chão e talvez até consiga aumentar a distância das mãos em relação ao joelho, tá? Então, todos esses detalhes são muito importantes para que você consiga fazer um apoio, uma flexão de braço com muita segurança, tá? Boa noite, Jusileia, tudo bem? Tudo certo aí? Meninas, quem passou aqui pela live, muito obrigado. A live vai ficar salva aqui no feed e também vai entrar lá no YouTube, tá bom? Uma ótima semana para vocês, bom domingo. Amanhã, hoje é domingo, amanhã na segunda-feira a gente tem mais uma live aqui no Instagram. Eu vou deixar o tema aí para vocês escolherem no Stories, tá? E a gente vai conversar amanhã, nesse mesmo horário, às 19h07, sobre mais um tema muito legal. Se você tiver dúvidas sobre o apoio, é só voltar aqui, assistir a live, que eu tenho certeza que você vai entender, beleza? Ótima semana para vocês, um beijão e a gente se fala amanhã aqui, ao vivo, tá bom?